Se você, assim como eu, não tem grana para pagar a cirurgia do seu pet, seja cachorro ou gato, fica nesse vídeo que vou te contar a minha experiência no Anclivepa. Hoje o vídeo vai sair completamente dos nossos assuntos principais, mas será uma conversa de utilidade pública. Aqui em São Paulo, temos 4 unidades de hospitais veterinários que são públicos. E o que eu fui é o Anclivepa, que é uma faculdade veterinária e atende de forma gratuita cães e gatos. Deixarei na descrição os endereços dos hospitais aqui em São Paulo. Para dar um contexto, a minha cachorra Akira estava com um tumor no dedo de uma das patas. Nós desconfiamos de câncer e por isso optei por procurar um hospital veterinário público, porque caso fosse confirmado esse diagnóstico, não teria grana para pagar a cirurgia, porque ela é uma cachorra grande, a anestesia é caro e o tratamento também. Então, passarei para vocês o caminho que eu fiz. Primeiro e mais importante, pesquise, entre no site da prefeitura, pesquise endereço, horários de atendimento, se precisa agendar ou não, quais são os documentos necessários. Não adianta aparecer lá de alegre, que o risco de não ser atendido é grande. Aqui em São Paulo existe uma lei municipal que é obrigatório o RGA para cães e gatos. O RGA nada mais é do que o RG do animal e você pode tirar de forma gratuita. Para tirar o RGA, o cachorro, não sei como funciona para o gato, precisa da vacina contra a raiva atualizada. Por isso, eu dei a preferência para fazer o RGA no centro de zoonose, porque lá eu conseguiria dar a vacina e fazer o RGA, pegar o documento na hora, tudo ao mesmo tempo. Mas sei que algumas subprefeituras também fazem esse documento presencialmente ou de forma online, mas neste caso pode demorar um pouco mais tanto o agendamento como a entrega do documento. Em geral, os hospitais só atendem com agendamento. Sim, gente, aquela coisa de ficar na fila a madrugada inteira não tem mais. Agora é só com agendamento. A exceção, é claro, são os casos de urgência e emergência. Nesses casos, o animal passa por uma avaliação para ter certeza que se encaixa nesses quesitos de urgência e emergência. Se a consulta não é urgência ou emergência, então é necessário agendar e não é mais preciso ficar a madrugada inteira na fila. E o sistema de agendamento mudou. Hoje é feito às terças-feiras, das 14 às 16 horas. Para fazer esse agendamento, é necessário o RGA do animal. Lembra que nós falamos como tirar? Um comprovante de residência do tutor, documento de identificação também do tutor e comprovante de programa social, caso você tenha. Aqui é importante destacar que só pode agendar o tutor do animal, ou seja, o nome do responsável, aquele que está no RGA. Então, quando for fazer o documento, já pensa nisso. O processo de agendamento começa às 14 horas, mas eu indico você chegar antes, porque forma fila e o processo em si é um pouco demorado e totalmente manual. Então, eu cheguei no hospital, coloquei meu nome em uma lista de papel e às 14 horas eles começaram a chamar esses nomes. E eu precisei passar por uma avaliação socioeconômica, ou seja, eles fazem perguntas como qual o seu salário, quantas TVs tem em casa, quantos banheiros e por aí vai. E também tem um questionário sobre a saúde do animal, qual o problema que ele tem, se é castrado, esse tipo de coisa. Caso o seu perfil socioeconômico seja aprovado, nós somos encaminhados para uma outra fila para fazer o agendamento da primeira consulta. No meu caso, foi na semana seguinte. E aqui uma observação importante. Eu cheguei por volta das 13 horas e saí de lá por volta das 17 horas. Nesse dia, você não precisa levar o animal, porque é só agendamento mesmo, a menos que seja um caso de urgência ou emergência que você vá passar por uma avaliação. O hospital só atende de segunda a sexta e não abre sábados e feriados.
No dia da consulta, tem um horário estipulado para eles distribuírem a senha, por exemplo, das 10 às 14. E esse é o horário para distribuir as senhas somente. Não significa que o atendimento será dentro desse horário. Já aconteceu de eu ser atendida super rápido, mas também já esperei literalmente o dia todo pelo atendimento. Na primeira consulta, em geral, o veterinário vai olhar somente o problema apontado pelo tutor. Não é aquela consulta como no particular, que o veterinário faz uma análise geral. Desculpa. Que o veterinário faz uma análise geral do animal. Aqui eles vão direto ao ponto e só isso. No caso da Kira, o médico olhou a pata e pediu alguns exames. Outra observação importante. Separe o dia para ficar lá. Como eu disse, já aconteceu de eu ser atendida logo que cheguei, mas também já aconteceu de eu ficar das 9 e sair às 17 horas. Outro ponto, os atendimentos não seguem a ordem das senhas, então nem adianta reclamar que o 500 foi atendido, mas você que tem a senha 250 ainda está lá esperando. Os atendimentos dependem da urgência e da especialidade. Eles fazem os exames básicos e ainda assim, alguns deles é difícil conseguir agenda. Por isso, alguns exames é necessário fazer em laboratórios externos. Como o caso da Kira era tumor, primeiro eles pediram uma citologia e um ecocardiograma, que faz parte do procedimento pré-cirúrgico. E ambos eu fiz por fora porque eles não fazem esses tipos de exames. Retornei com os resultados em mãos e foi solicitado mais alguns exames pré-cirúrgicos. Exame de sangue, raio-x e ultrassom. Esses 3 é feito no hospital, porém o ultrassom eu fiz por fora porque eles não tinham data próximo da cirurgia da Kira, que já estava pré-agendada. Logo, eu dei preferência para fazer fora e não precisar reagendar a cirurgia. Consegui agendar o exame de sangue e o raio-x para o mesmo dia, mas nem sempre isso é possível. Então foi mais um dia que eu me desloquei até o hospital com a Kira e fiquei lá esperando até fazer os 2 exames. No retorno, com os resultados de todos os exames, eles confirmaram a cirurgia. Mas algumas observações importantes. No caso de tumor benigno, eles não mexem, e a citologia serve para saber o tipo de tumor. No caso da Kira, um dos resultados deu inconclusivo, por isso foi agendada uma cirurgia para fazer biópsia. E é considerado uma cirurgia porque a anestesia é geral, pelo menos na maioria dos casos. Outro detalhe é que na segunda consulta já foi agendado exames, retorno e biópsia, a cirurgia. Em resumo, eu precisei ir no hospital veterinário 6 vezes, ou seja, foram 6 dias só para praticamente isso. Lembrando que estou falando da minha experiência com a Kira e o caso dela era de tumor. No dia da biópsia, fomos para a cirurgia. A veterinária vem conversar e explicar como será a intervenção. Eles olham todos os exames novamente e, se necessário, o anestesista também conversa com a gente para explicar como tudo vai funcionar. A Kira entrou na sala de cirurgia e eles pedem para a gente não sair do hospital nesse tempo. 1 hora depois, mais ou menos, eles me chamaram de volta e mudaram o tipo de cirurgia. Nesse caso, eles explicam tudo novamente, como vai funcionar, o que eles vão fazer, e eu achei os veterinários bem atenciosos nessa parte. Depois de mais algum tempo, me chamaram novamente e pediram para que eu ficasse com a Kira até ela voltar da anestesia. Isso não acontece com todos os animais. No caso da Kira, ela é grande. Então, eles acharam que seria melhor eu ficar por perto para que quando ela voltasse, ela ficasse mais calma e assim corresse menos risco de se machucar. Eu fiquei em uma sala separada até ela voltar da anestesia. E nesse período, vários enfermeiros passavam por lá para ver como que ela estava. Na liberação, o veterinário explica todo o processo pós-cirúrgico, os cuidados e já marca um retorno para a retirada dos pontos. Observação importante.
Se nas consultas eu achei os veterinários bem secos, literalmente, na cirurgia eu não posso reclamar de nada porque eles foram super atenciosos em todos os pontos, até fizeram um desenho no curativo da Kira. Sobre a biópsia, eles não fazem a análise do material da biópsia, ou seja, nós precisamos fazer por fora e o valor vai depender muito do laboratório e do tipo de material a ser analisado. Até aqui foi isso, já está agendado um retorno para retirada dos pontos e também para decidirem qual será o tratamento da Kira a ser seguido. Relembrando alguns pontos importantes. Agora precisa agendar a consulta. Esse agendamento é feito às terças-feiras e para conseguir agendar é necessário que o animal tenha o RGA. Sem ele, não existe agendamento. Alguns exames são feitos no hospital e outros por fora em laboratórios externos, então já prepara a grana extra. Toda a medicação do animal também é adquirido por fora, eles não têm farmácia com medicação gratuita. Nos dias de consulta, se prepare para ficar o dia inteiro no hospital. Pode ser que você seja atendido super rápido, mas pode ser que você fique lá até o final da tarde. Então, eu acho que falei tudo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui, que se eu souber, eu respondo.